Coloque seus fones, deite-se, feche os olhos se quiser. Vamos voltar juntos para um tempo onde o frio era mortal e as decisões podiam custar sua alma. Hoje você acorda na Sibéria, no ano de 1917. Mas antes de começar, me fale, de onde você está ouvindo hoje? E que horas são aí? Você sente o gelo cortar a pele como lâminas invisíveis. O ar pesa nos pulmões. A revolução está em marcha e você está no caminho dela. Não há eletricidade nem aquecimento. As janelas estão cobertas por camadas de gelo que nunca derretem. E as vozes lá fora estão gritando em russo. Palavras que você não entende, mas o tom é claro. Medo, ódio, desespero. Você está em uma vila isolada. Poucas casas de madeira, todas encolhidas sobre o peso da neve e da guerra. Do lado de fora, um cartaz desbotado de Lenin tremula no vento. Do lado de dentro, uma vela lutando para não apagar. Você não sabe como veio parar aqui, mas sabe que precisa ficar vivo. E isso, nesse lugar, não é garantido. O mundo ao redor está mudando, mas ali, entre florestas intermináveis e montanhas geladas, tudo parece suspenso no tempo. Como se o frio congelasse não só os corpos, mas também a própria história. Você acorda em uma pequena cabana de madeira, o teto baixo, as paredes cobertas por fendas que deixam o vento passar como sussurros de um destino distante. Há uma lareira, mas quase nenhuma lenha. O fogo queima fraco e a brasa estala como se implorasse por mais vida. Você não lembra como chegou ali, nem quem é, ou por que está tão longe de tudo. A única certeza é o frio. Um frio que não corta, mas consome, devagar, paciente, como a fome, como o medo. Ao abrir a porta, uma paisagem branca e cinzenta se estende até onde os olhos alcançam. Pinheiros cobertos de neve, silêncio absoluto. E, lá no fundo, o som abafado de passos na neve. Ou teria sido apenas o ranger da madeira. Você fecha a porta. Na mesa, um jornal rasgado com palavras que mal consegue ler, mas uma manchete ainda está intacta. Petrogrado em revolta, o Tsar abdica. Revolução. É o que está lá fora, é o que está dentro de você também, mesmo sem saber porquê. No canto da sala, um velho sobretudo e um par de botas gastas. Você veste as peças. São grandes demais, mas melhor isso do que congelar. Do lado de fora, um trenó velho e um mapa com o nome de um vilarejo riscado com carvão, Krestovka. Você não sabe o que vai encontrar lá, mas sente que é para lá que deve ir. Talvez respostas, talvez mais perguntas. Ou talvez apenas sobreviver mais um dia. Enquanto você parte, o vento uiva entre as árvores, como se avisasse que a Sibéria não perdoa. E que, em 1917, nem o frio é seu pior inimigo. O silêncio volta a dominar a floresta, só interrompido pelo som rítmico dos seus passos afundando na neve. O frio se agarra ao seu corpo como uma sombra persistente, tirando suas forças a cada instante. A respiração sai em nuvens brancas que se dispersam no ar gelado. Você não sabe quanto tempo anda, minutos, horas, mas sente que cada passo o afasta da segurança que nunca teve e o aproxima de um destino incerto. A trilha parece levá-lo a uma clareira, onde a neve cede espaço a um chão úmido, manchado de pegadas e marcas de pneus antigos, já quase cobertos pela camada branca e suja. Você para por um momento. O som dos gritos ainda ecoam ao longe, mais perto agora. Vozes ásperas, desesperadas, ameaçadoras. Traidor. Aquela palavra insiste em martelar sua mente. Você tenta recordar. Quem seria o traidor? Você ou alguém que tentou salvar uma verdade que não podia ser dita? A memória teima em fugir, presa em um nevoeiro denso como a própria neve que te envolve. Um estalo seco, próximo a você, faz seu coração disparar.
Você vira rapidamente e enxerga à sombra dos pinheiros uma figura encapuzada, imóvel, observando. O rosto dela está escondido, mas há algo nos olhos, algo que chama para dentro da escuridão. Você sente um frio que não vem do clima, mas da presença daquela pessoa. Um misto de medo e esperança. A figura se move devagar, quase sem fazer barulho, e estende um papel amarelado pelo tempo. É uma ordem, uma mensagem escrita à mão, com letras apressadas e tremidas, onde se lê: confiança, apenas para aqueles que carregam a verdade. Não olhe para trás, siga a trilha da ferrovia, lá encontrará seu destino. Você hesita, o medo aperta seu peito, mas a curiosidade, maior que tudo, faz você aceitar o papel. Antes que possa perguntar qualquer coisa, a figura desaparece entre as árvores, engolida pela névoa branca. Você olha para o papel mais uma vez e decide que não há outra escolha. Os sons da floresta parecem se intensificar, uivos distantes, estalos e o som arrastado de botas pesadas. Você aperta o casaco contra o corpo e segue a trilha. Enquanto caminha, o pensamento invade sua mente. Quem te chamou de traidor? Quem te quer morto? E, principalmente, por quê? O vento frio sopra em seu rosto, como um sussurro gelado que lhe responde: ninguém escapa da revolução, nem da Sibéria. O vento agora parece carregar vozes distantes, misturadas a um murmúrio constante, quase um lamento que se perde entre as árvores geladas. A cada passo, seus sentidos ficam mais aguçados. O ar cortante e a névoa grossa envolvem tudo como um manto pesado, e você sente que está sendo observado. Você chega à beira da ferrovia, onde os trilhos enferrujados emergem da neve, estendendo-se para o horizonte cinzento, como um convite silencioso para um caminho desconhecido. O silêncio é pesado, quase sufocante, e o som do vento nas linhas de metal soa como uma canção triste, um aviso de que o tempo não está do seu lado. Você começa a andar ao lado dos trilhos, pisando com cuidado para não escorregar sobre as pedras congeladas. Seus pensamentos vagam para aquele papel na mão, para a figura encapuzada e para a palavra traidor que ecoa em sua cabeça. Quem poderia ter marcado seu destino assim? Você se esforça para lembrar, mas o frio parece roubar não só seu corpo, mas também suas memórias. De repente, um som diferente quebra a monotonia. O rangido de uma locomotiva distante, um ruído pesado e ameaçador que vai se aproximando lentamente. Seu coração acelera. A máquina parece surgir do nada, uma sombra de ferro e fumaça que corta o horizonte como um monstro de aço. Você se esconde atrás de um velho barranco, o corpo tremendo, enquanto observa a locomotiva se aproximar devagar, rangendo sobre os trilhos congelados. Passageiros? Soldados? Ou algo mais sombrio? A porta de um vagão se abre e uma figura emerge, um homem robusto vestido com um uniforme desgastado do exército, com o rosto marcado pela dureza do inverno e dos dias difíceis. Ele olha ao redor, farejando o ar como um animal selvagem, e por um momento seus olhos encontram os seus. Um silêncio pesado paira entre vocês. Então, sem dizer uma palavra, ele volta para dentro do vagão, que segue seu caminho, deixando para trás apenas o som distante da máquina e o eco das suas dúvidas. Você permanece ali, congelado, tentando entender se aquela breve troca de olhares foi um sinal de salvação ou um aviso de que o perigo está mais próximo do que nunca. O frio aperta e o silêncio da Sibéria parece gritar dentro de você. Não há para onde fugir. Você se afasta lentamente dos trilhos, com o coração ainda acelerado pelo encontro inesperado. Cada passo na neve é um esforço titânico, como se o frio estivesse sugando a força dos seus músculos. O céu cinzento começa a escurecer e a neblina espessa torna difícil enxergar além de alguns metros à frente. A floresta parece mais sombria, os galhos das árvores parecem garras que se estendem para te prender. No bolso, o papel amarelado começa a ficar úmido, quase impossível de ler. Você o guarda com cuidado, como se fosse a única âncora que ainda te prende à realidade. Mais adiante, entre as árvores, uma pequena cabana emerge quase como um fantasma, com as janelas quebradas e a porta pendurada em um dos lados.
O silêncio ao redor é tão denso que você consegue ouvir seu próprio coração pulsando dentro do peito. Você se aproxima devagar, o instinto alerta para qualquer som, qualquer movimento. Dentro, a penumbra revela apenas móveis velhos, cobertos de poeira e teias de aranha congeladas. No centro da sala, uma mesa com papéis espalhados, cartas, mapas e fotografias desbotadas pelo tempo. Você se agacha para examinar e percebe algo que te faz engolir seco. Uma foto sua, tirada de perto, como se alguém tivesse te observado por dias. Ao lado, uma anotação rabiscada em tinta borrada. Ele sabe demais. Traidor. Seu corpo se arrepia e a sensação de que está sendo caçada fica ainda mais real. Você entende que não pode ficar ali. Lá fora, o vento uiva como uma ameaça. Você levanta a cabeça e vê, a poucos metros, a silhueta de um grupo de homens armados, caminhando em sua direção, os olhos brilhando com a dureza daquele inverno implacável. Não há escolha. Você se prepara para correr, para lutar ou para o que quer que o destino reserve naquela noite gelada. Porque na Sibéria de 1917, a linha entre sobrevivência e condenação é tão fina quanto o fio da navalha. A neve cai devagar agora. Flocos lentos, pesados, silenciosos. Eles descem como cinzas do céu, como se o próprio tempo estivesse desmoronando ao seu redor. Você ainda está dentro da cabana. A madeira range sutilmente, como se respirasse junto com você. O ar ali dentro é denso, parado, quente demais para ser conforto, frio demais para ser seguro. Na parede, marcas de unhas, arranhões longos, velhos, sem sangue. Você se levanta devagar. Os joelhos doem, os dedos ainda não voltaram completamente. Lá fora, nada mudou. O céu continua cinza, o vento mais baixo, mas ainda presente, sempre presente. Você dá um passo, a madeira range de novo, mais alto desta vez. Seu coração para por um segundo. Você espera. Nada acontece. Ou talvez tudo esteja acontecendo, só que muito, muito devagar. Você sai da cabana. A floresta te observa. Silenciosa, viva. Você respira fundo. O ar entra como vidro nos pulmões, mas você já está acostumado. Há pegadas na neve, frescas, não são suas. Você se abaixa, toca a borda de uma delas, quente, recentes demais. Você olha ao redor. Ninguém, mas você sente. Está sendo seguido, ou talvez guiado. Você começa a andar, sem pressa, sem direção, apenas andando. Cada passo, um som abafado. Cada som, uma história enterrada. A Sibéria não fala, mas ela escuta. E ela nunca esquece. Você continua andando. A floresta se abre aos poucos. Os pinheiros altos demais, velhos demais, silenciosos. O som do vento muda. Agora ele sussurra. Frases curtas, palavras que você não entende. Ou talvez entenda sim, mas tenha medo de escutar. No chão, galhos quebrados, lenha morta, gelo estalando. Você pisa com cuidado, como se a própria terra pudesse acordar. Mais à frente, uma ponte, velha, feita de pedra e musgo. Por baixo dela, um riacho, quase congelado. A água escura, densa, se arrastando devagar. Você para. Escuta. Nada. A ponte parece te observar, como se perguntasse: tem certeza? Você cruza, passo por passo, sentindo o peso do silêncio, sentindo o mundo atrás de você desaparecer. Do outro lado, mais floresta. Mas algo mudou. O ar está mais denso, mais pesado, quase úmido. Você sente o cheiro. Não é madeira, não é terra, é ferro. Ferro velho, ferro quente. Você avança, os passos agora mais lentos, mais atentos. Ali, entre as árvores, surge algo. Um vagão de trem, deitado de lado, meio enterrado na neve, enferrujado, esquecido. Você se aproxima. As portas estão abertas, dentro escuro. Mas não é o escuro que te assusta, é o silêncio. Você sobe, devagar. Dentro, caixas,
Algumas abertas, papéis rasgados, cartas, nomes, datas. Um deles é o seu. Você para. As mãos tremem, não pelo frio, mas por dentro. Você lê. Frases soltas, palavras riscadas, mas ali está claro. Você era alguém, alguém importante, ou perigoso demais. Você não sabe, e talvez ninguém saiba mais. Você desce do vagão, com mais dúvidas do que respostas. O frio agora parece mais brando, ou talvez você esteja se acostumando à dor. A floresta permanece imóvel, como se esperasse algo de você, como se soubesse. Você dobra o papel com seu nome, guarda no casaco e continua. Mais adiante, o solo muda. A neve dá lugar à lama congelada. Marcas de rodas, trilhas profundas, recentes. Alguém passou por aqui. Você se agacha. As marcas seguem ao norte e junto delas, pegadas humanas. Mas há algo estranho. As pegadas hesitam, como se quem caminhava estivesse sendo seguido. Você ergue os olhos e vê, ao longe, fumaça, subindo devagar, como um sussurro no céu cinzento. Você caminha até lá, cada passo um pensamento. Quem você era? Quem escreveu seu nome naquele vagão? Por que ninguém veio atrás ou por que todos estão vindo? A fumaça cresce e junto dela o som de uma fogueira. Fraco, mais real. Você se aproxima. Entre os troncos retorcidos encontra uma clareira. Lá, um homem, sentado diante do fogo. As roupas rasgadas, o rosto coberto por um pano. Ele não se assusta com sua presença, nem se levanta. Apenas vira o rosto devagar. Os olhos dele encontram os seus. E ali, algo em você reconhece aquele olhar. Cansaço, fome, medo. Mas também memória. Ele aponta para um pedaço de pão duro sobre uma pedra e murmura com voz fraca. Sente-se. Você obedece, sem palavras, sem perguntas. O calor do fogo toca seu rosto. Pela primeira vez em horas, você sente os dedos das mãos. O homem fala pouco, frases quebradas, mas uma delas fica presa em sua mente. Todos nós fomos escolhidos, mas ninguém escolheu estar aqui. Você olha para o fogo. As chamas dançam lentamente, como se também estivessem tentando sobreviver ao frio. Você não pergunta quem ele é, nem por que te esperava, mas sente que essa história ainda não começou de verdade. Porque ali, na Sibéria de 1917, o tempo não é uma linha, é um círculo. O homem observa o fogo. Você também. Nenhum de vocês fala por um tempo. Não é preciso. O calor da fogueira, a fumaça subindo em espirais preguiçosas, o crepitar das brasas já dizem o suficiente. O pão está duro, quase pedra, mas você mastiga devagar. É seco, sem gosto, mas alimenta. O homem puxa o pano do rosto. A pele dele está marcada, cicatrizes antigas, uma no queixo, outra cruzando a sobrancelha. Ele fala: "Te vi antes, numa estação, em Irkutsk. Você estava com um deles." Você franze a testa. Não lembra, mas algo no nome, Irkutsk, ressoa como um sino ao longe. Ele continua: "Você tinha um mapa e carregava um caderno vermelho." Silêncio. Caderno vermelho. Você sente algo apertar no peito. Não sabe o que é, mas sabe que era seu. Ele diz: "Eles querem esse caderno, não você." Você pergunta com a voz baixa: "O que tinha nele?" O homem não responde de imediato. Apenas joga um galho no fogo. As chamas crescem, estalam, falam por ele. Então, ele diz: nomes, lugares e um segredo. Um segredo que podia acabar com tudo isso. Você sente um arrepio. Não por fora, por dentro. Você pergunta: "Eu estava fugindo?" O homem olha para o fogo. Depois, para você. Estava tentando avisar. Ou esconder. Ninguém sabe. Talvez nem você. O silêncio volta, mais denso agora. Você sente que algo está por vir. O homem se levanta. Olha para o céu. Vai nevar mais. Temos que ir. Você pergunta: "Para onde?" Ele responde, com os olhos fixos no norte.
onde enterraram o resto da verdade. Vocês caminham juntos. O homem vai à frente. Os passos dele são firmes, mas não apressados. Ele conhece o frio. Sabe que correr é morrer mais cedo. Você o segue, em silêncio. As árvores vão ficando mais altas, mais próximas umas das outras. O caminho se estreita, e o céu, lá em cima, parece mais longe. O vento parou, mas o frio ficou, preso dentro da roupa, dentro da pele. O homem carrega uma pequena lanterna a óleo, fraca, mas suficiente para afastar as sombras. A luz tremula, e cada sombra ganha forma. Você vê olhos nas árvores, pernas no escuro, silhuetas que talvez não estejam ali, ou talvez estejam esperando o momento certo. O homem não olha para trás, apenas diz, ignore. E você ignora, mas sente. Horas se passam, ou minutos. O tempo perdeu o ritmo. Aqui, ele não corre, ele assiste. Mais à frente, uma construção, pequena, coberta por galhos e neve. Uma capela, ou o que restou de uma. A porta está aberta. O vento não toca ali dentro, nem o som. É um silêncio diferente. O homem entra, você o segue. Dentro, paredes de pedra, rachadas, escurecidas pelo tempo. No centro, um altar, feito de madeira velha. Sobre ele, um pano bordado, desbotado, com um símbolo, uma estrela, rasgada ao meio. O homem para diante do altar, se ajoelha, não em oração, mas em memória. Você observa. Há fotos nas paredes, rostos colados com pregos tortos, nomes escritos à mão, alguns riscados, outros apagados com sangue seco. O homem aponta para um canto, uma caixa de ferro. Está aí, ele diz. Você se aproxima, abre devagar. Dentro, papéis, mapas e o caderno. Vermelho, encapado em couro, com seu nome. Seus dedos tocam a capa. Algo dentro de você acorda. Não é uma lembrança, é um peso. Como se aquele objeto carregasse um mundo inteiro. Você o segura contra o peito e pela primeira vez sente calor. Mas ele não dura. Lá fora, o som de vozes, baixas, apontando, procurando. O homem apaga a lanterna. Encontraram a trilha, ele sussurra. Você segura o caderno com força e entende. Agora, eles vêm por você. Vocês não correm, ainda não. O homem faz um gesto com a mão, um sinal para esperar ou para escutar. Você obedece. O som das vozes lá fora cresce, mas não se apressa. São lentas, firmes, como caçadores, velhos, pacientes. Eles sabem que há algo ali dentro, sabem que vocês estão perto. Você segura o caderno, como se fosse um talismã, mas ele não protege, ele pesa. O homem sussurra, por aqui. Ele aponta para uma parte da parede, atrás do altar, um buraco, quase invisível, coberto por pedras pequenas. Ele move duas delas e revela um túnel, escuro, estreito, frio. Você não pergunta nada, apenas entra. O túnel é apertado. Você se arrasta, com os cotovelos, com os joelhos. A terra úmida gruda nas roupas. O ar rarefeito, pesado. Atrás de você, o homem fecha a entrada, e a escuridão se torna completa. O mundo inteiro vira silêncio. Só há o som da respiração, o coração, o frio. Você avança, devagar, por metros ou talvez quilômetros, impossível saber. Até que diante, um sopro de luz, fraco, azul, como luar. Você segue até ele. O túnel se abre, uma caverna pequena, com paredes de pedra e uma abertura voltada para a floresta. Você saiu do outro lado, mas não está livre. Ali fora, a noite caiu, e com ela, algo mais. Você sente, no ar, nos ossos. A Sibélia mudou de rosto. Agora, ela está acordada. O homem se aproxima por trás. Ele aponta para o norte e diz apenas, lá está o que sobrou de você. Você não entende, mas entende. O frio sopra de novo, e você caminha, mais uma vez. Um passo, depois outro, em direção a algo que foi seu, ou que ainda é. E a floresta observa, sempre. Você caminha.
mas o corpo não sente mais os pés, nem o vento, nem o chão. Só sente o peso, não do caderno, não do frio, mas de algo que ainda não tem nome. Lá em cima, a lua apareceu, pequena, cortada por galhos, quase tímida, como se também tivesse medo. O homem anda atrás de você, silencioso, presente, como uma lembrança que não vai embora. Você pergunta, com a voz baixa: eu fiz algo ruim? O homem para, respira fundo, demora, depois responde: todos fizemos. A diferença é quem se lembra. Você olha para o caderno. Ele continua fechado. Você ainda não teve coragem, mas sabe que, lá dentro, algo te espera. Talvez o pior de você. Talvez o que te resta. Lá na frente, vocês encontram um lago, congelado, perfeito, silencioso. As estrelas refletem no gelo, mas parecem distantes demais. Você se ajoelha, olha o próprio reflexo e não se reconhece. Os olhos são seus, mas o que há por trás é vazio. Você pergunta, quase sem querer: eu era alguém bom? O homem não responde de imediato. Senta-se ao seu lado. Depois fala, com voz baixa, trêmula, mas firme: você tentou, e às vezes isso é tudo que alguém consegue ser. Você olha de novo para o lago, e por um instante lembra. Um rosto, um nome, um riso, alguém. Você não sabe quem, mas sente falta. Sente como se tivessem sido arrancados de você, como se o tempo tivesse levado. Você fecha os olhos, e por um momento quase esquece o frio, a perseguição, o medo. Ali, naquela beira de lago, você é só silêncio, só cansaço, só alguém que queria voltar. Mas não há para onde voltar, só para frente. Você abre o caderno, devagar, com as mãos trêmulas. As páginas carregam seu nome, suas anotações e uma carta, escrita à mão, endereçada a você. Você lê, e ao final, uma lágrima escorre, quente, sincera, sozinha. O homem não pergunta, e você não explica, porque certas coisas não precisam ser ditas, só sentidas. Você segura o papel por alguns segundos, só olhando. Ele está amarelado, com marcas de dedos e pequenas manchas de tempo. A caligrafia é familiar, mesmo que sua mente ainda lute para lembrar. Você começa a ler, devagar, sussurrando para si mesmo, como se quisesse ouvir a voz de quem escreveu. Se você está lendo isso, é porque não teve escolha. Eu tentei te proteger, mas nem sempre o certo é o seguro, e nem sempre o seguro é o certo. Você confiou em mim, mesmo quando não devia, e eu confiei em você, mais do que em qualquer outro. Você sabia o que estava por vir, sabia dos nomes, dos arquivos, dos rostos apagados. Mas você quis guardar, quis esconder. Talvez tenha sido medo, ou culpa, ou amor. Não importa mais. O que importa é que você continue. Alguém ainda precisa lembrar, mesmo que doa, mesmo que te quebrem, mesmo que, ao final, você não seja mais quem era. Mas, por favor, se um dia lembrar de mim, lembre no silêncio, porque foi no silêncio que eu te amei. Adeus. Você termina de ler, e tudo dentro de você se parte um pouco, mas de forma suave, como neve que cai de um galho, como brasa que apaga, sem pressa. O homem ao seu lado não diz nada. Ele apenas olha o horizonte, como se já soubesse. Você dobra a carta, com cuidado, como se fosse feita de vidro. Guarda junto ao peito, entre as camadas de lã, perto do coração. E por um momento, você respira fundo, de verdade, e percebe que ainda está vivo, não inteiro,
não forte, mas vivo. O lago à sua frente permanece quieto. O mundo não exige pressa, apenas coragem. O frio continua, mas parece ter mudado de forma. Agora não machuca, só acompanha, como uma sombra discreta ou uma lembrança que se recusa a ir embora. Você se levanta, o lago parado, as árvores ao redor imóveis, e o mundo parece suspenso. Mas então, um som, fraco, arrastado, como madeira contra madeira. Você vira o rosto, olhos estreitos, coração atento. Lá adiante, no limite da floresta, algo se move, lento, cauteloso. Um vulto escuro, encurvado, coberto por um sobretudo antigo, usando botas pesadas que afundam na neve sem pressa. Ele para, olha em sua direção. Você sente um arrepio subir pela nuca. Mas não é medo, é algo mais fundo, algo que você não consegue nomear. O homem tira o capuz, e por um instante o tempo esquece de passar. Você reconhece aquele rosto, mas não entende como ou porquê. A imagem está borrada na memória, como um nome esquecido, preso na ponta da língua. Ele sorri, mas é um sorriso triste, cansado, como quem carrega invernos demais dentro do peito. Você demorou, ele diz. A voz dele é familiar, quente e ao mesmo tempo quebrada. Você se aproxima, passo por passo, como se cada movimento exigisse cuidado. Ele não recua, só observa. Eu te conheço? Você pergunta, mas sua voz sai baixa, como um pensamento alto. Ele abaixa o olhar, suspira. Já me conheceu, antes da Sibéria, antes da carta, antes da dor. Silêncio. O vento sopra, leve, entre as árvores. Ele estende a mão, e na palma, algo pequeno, metálico, um medalhão. Você reconhece. Era seu, ou foi, num tempo que não parece real. Ele coloca o objeto na sua mão e segura por um segundo a mais, como se dissesse adeus, sem usar palavras. A história não termina aqui, ele murmura, mas alguns capítulos precisam de duas vozes. Você não entende tudo, mas entende o suficiente. Algo está mudando, dentro e fora. O céu começa a clarear, a neve continua caindo, mas agora ela parece menos fria. Você respira fundo e pela primeira vez, em muito tempo, não se sente sozinho. A carta em suas mãos tremia levemente. As palavras rabiscadas com pressa, mas ainda assim cheias de cuidado, pareciam querer saltar do papel, como se suplicassem por alguém que as ouvisse. Você leu a frase pela terceira vez, e então, algo que você não sentia há muito tempo, voltou. Saudade. Saudade de alguém que você talvez nunca conheceu, mas que agora parecia tão real quanto o frio em sua pele. Você dobrou a carta com cuidado, guardou no bolso interno da túnica. Lá fora, a neve ainda caía em silêncio. Ao abrir a porta, o mundo parecia o mesmo, branco, congelado, imóvel. Mas havia algo diferente. Uma trilha de passos na neve, recente, muito recente. Você olhou em volta. Nada, nenhum som, nenhuma presença. Mas algo dentro de você pulsava. Você seguiu as pegadas. Cada passo afundava suavemente, com aquele rangido abafado da neve fresca. O vento assobiava entre os galhos nus das árvores, como se murmurasse um nome esquecido. Depois de alguns minutos, avistou algo. Uma figura, sentada à beira de um tronco caído, enrolada em mantos escuros, cabelos longos, cobertos por neve. Ela parecia exausta, mas não assustada. Você parou a poucos passos dela. Ela ergueu os olhos, e naquele instante você soube.
Era ela. Os olhos tinham uma tristeza antiga, mas também um brilho de reconhecimento, como se já tivesse sonhado com esse momento. Nenhuma palavra foi dita, apenas o silêncio entre dois corações que se encontraram no tempo certo. Ela estendeu a mão devagar. Você a segurou. E no toque havia calor. Mesmo na Sibéria de 1917, mesmo com o mundo em ruínas, ali havia algo que ainda resistia. Os dedos dela tremiam, não por causa do frio, mas por algo mais profundo, um sentimento guardado, um nó que parecia querer se soltar. O toque das suas mãos era quente, surpreendentemente quente, como se, mesmo naquela vastidão congelada, algo ainda pudesse arder. O vento sussurrava entre as árvores, como se carregasse segredos antigos. Ela ergueu os olhos devagar e, no silêncio, disse só uma coisa. Achei que você nunca viria. Sua voz era frágil, quase um fio de esperança. Você não respondeu. Não precisava, porque naquele instante palavras eram desnecessárias. O tempo parecia desacelerar, cada segundo alongado, pesado, como se o mundo inteiro estivesse escutando. A neve parou de cair, o ar ficou denso, mas ao mesmo tempo leve. Você sentiu o peso de tudo que ficou para trás e também o presságio do que estava por vir. Ela se moveu devagar, com cuidado, como se cada gesto fosse importante. Do bolso, tirou um pequeno objeto, envolto em tecido surrado. Era um relicário antigo. Você sentiu o peso do tempo ali, naquela peça. Ela abriu lentamente. Dentro, uma foto, desbotada, mas clara o suficiente para ver. Seu rosto. Olhos que pareciam perguntar. Ela falou com voz baixa, quase um sussurro. Guardei isso para você, para que, mesmo que tudo se perca, você lembre quem foi amado. A neve começou a cair de novo, cobrindo as pegadas, apagando os rastros, mas nada poderia apagar aquele momento. Ela se levantou devagar, o olhar agora mais firme, um sorriso leve. Vamos, disse, ainda há algo por fazer. Você respirou fundo, sentiu o ar gelado entrando nos pulmões e deu o primeiro passo. Juntos, caminharam pela trilha. Duas figuras pequenas em meio à imensidão branca. Duas almas que se reencontraram, contra o silêncio, contra o tempo, contra o frio. E ali, naquele instante, havia esperança. Ainda havia vida, ainda havia calor.